Boa noite. Ele é auditor fiscal da Receita Federal, jornalista e assessor de comunicação da Receita Federal do Brasil. Já esteve aqui com a gente no último dia 2 deste mês e novamente volta hoje, dia 23, para conversar um pouquinho mais sobre o imposto de renda pessoa física que está chegando aí no finalzinho, dia 30 de abril. Vamos explorar e vamos conversar com o Dr. Vitor Cassimiro. É com ele com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Mas antes, vamos chamar o sorteio aqui da Consorte Compra Premiada. Compra Premiada Consorte, que é a compra premiada de maior segurança e credibilidade em toda a região do Cariri. Grupo CS03, que é o grupo de motos, e vamos também ao sorteio do grupo CS08, grupo de automóvel. O primeiro grupo, o primeiro sorteio, grupo CS03, aqui da Compra Premiada Consorte, a compra premiada de maior segurança e credibilidade em toda a região do Cariri. Lá vem a bolinha, grupo CS03, quem tá com sorte, lá vem a bola, é a senha de número 5. Senha de número 5 pertence ao Rafael de Vasconcelos Lima, uma Pan 150 ESI 0 km. Grupo CS08, tirando a bolinha, cruzem os dedos, sorte, tem quem acredita nela. Lá vem a bolinha, lá vem a senha de número 51. Senha de número 51, Gilvan Rodrigues Roseno, contemplado com um Uno Vivace. Programa Café com Leite. Oferecimento Casa dos Óculos, a melhor maneira de ver a vida. Retífica Crajo Diesel, confiança, nossa maior garantia. Consorte Compra Premiada. Água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina. A partir de agora você pode interagir com a gente no site programacafécomleite.com.br. Se você quer assistir todos os nossos programas, estão lá disponíveis. Acesse e assista todas as nossas entrevistas do programa Café com Leite. Mande lá sua sugestão, sua opinião, interaja com o programa Café com Leite. Será um prazer. E se você quiser assistir o programa Café com Leite ao vivo, liga para a Fernanda, 33 12 5509. Com certeza ela vai agendar e te trazer aqui ao vivo para você assistir o programa Café com Leite aqui na TV Verde Vale. Como eu disse na abertura, Dr. Vitor Cassimiro mais uma vez aqui com a gente. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, Dr. Vitor. Boa noite, Leite. A Receita Federal do Brasil agradece mais esse honroso convite e está à disposição para esclarecer dúvidas dos seus telespectadores e ajudá-los nessa obrigação de preencher a sua declaração de imposto de renda para obter a sua restituição. Doutor Vitor, eu vou até lhe dizer o seguinte, eu acho que não seria mais a Receita Federal que nos agradece, mas eu é que tenho que agradecer a sua presença e agradecer a Receita Federal por lhe ceder para prestar esses esclarecimentos à sociedade, porque é uma obrigação que nós temos que fazer, temos que exercer essa nossa obrigação e direito, consequentemente, e com isso, para termos o direito de buscar os nossos direitos, né? Sim. Então eu que quero agradecer, através do programa Café com Leite, ao nosso delegado, né? Que sempre teve com muito carinho, nos atendeu muito bem, e eu quero que você leve para ele o nosso abraço. Dizer que o programa Café com Leite está sempre à disposição para trazer essas informações e levar ao público tudo acerca de tributos e contribuições federais. Doutor, no nosso último programa nós conversamos muito, foi muito bem acessado, tivemos muitas informações, pesquisas e perguntas, mas eu queria sim fazer dessa forma, conforme nós combinamos, uma coisa mais direta. Eu queria que o senhor orientasse para o nosso telespectador quem são as pessoas que efetivamente são obrigadas a declarar esse ano. Bom, são esperadas 70 mil declarações na região do Cariri e do Centro-Sul, desde Iguatu até o sul do estado. Basicamente, está obrigado quem recebeu rendimentos tributáveis, que são aqueles salários, aposentadorias, aluguéis e saques de previdência, todos aqueles rendimentos que somados ultrapassaram R$ 24.556. Essa é a condição que mais obriga os declarantes. Esse é o ponto X, né? Exatamente. Mas o contribuinte que teve o ganho de capital, ou seja, teve um bem ou direito alienado no ano de 2012, também está obrigado a declarar, independente dos rendimentos que tenha recebido ou não. Aqueles que teve operações em bolsa de valores, aquele que teve atividade rural superior a R$ 122.800 também está obrigado.
São várias as condições. O contribuinte pode entrar no site da Receita, o www.receita.fazenda.gov.br/IRPF 2013. Lá tem todas essas informações. E, de todo modo, nem sempre só os obrigados é que têm interesse em declarar. Se você trabalhou durante poucos meses, teve uma renda que não atingiu esses R$ 24.556, ainda assim, se você teve uma retenção, teve um desconto do imposto de renda nos seus olerites mensais, você só recebe esse valor restituído se entregar a declaração. Aquele cidadão que tem o acesso, que ganhou na loteria, ele ganha um salário mínimo, mas ele ganhou na loteria. Esse mês agora, no exercício 2012, ele está obrigado a declarar? Olha, porque o imposto já é retido, né? Nesse ano de 2013, já chegou até nós pelo menos umas 6 declarações erradas, preenchidas erradamente, com ganhos em prêmios ou loterias. Como é que funciona esse rendimento? Ele é um rendimento classificado como de tributação exclusiva ou definitiva na fonte. Ele sofre uma retenção, por sinal, é a mais alta, a alíquota mais alta, que é de 30%, mas não é o declarante quem paga esse rendimento, é a fonte pagadora. Muitas vezes é a Caixa Econômica Federal quem retém esse valor. Dessa forma, o contribuinte já recebe um valor líquido, já recebe o valor descontado de impostos. Dessa forma, essa prestação de informações da Receita, ela é meramente informativa. Ele vai na ficha rendimentos de tributação exclusiva e definitiva, no campo, na linha própria, prêmios, sorteios, prêmios e loterias, informa o valor líquido. Simplesmente para ele dar conta da Receita, da evolução do patrimônio dele. Que esse é um dos objetivos da declaração também. Mostrar a evolução patrimonial do contribuinte. De modo que se ele adquirir um bem com o objeto desse prêmio de loteria, ele tem como justificar a origem da aquisição desse bem. Certo, mas ele entra nos quesitos da obrigatoriedade. Sim, se esse prêmio de loteria ultrapassou R$40 mil, por esse simples motivo, ainda que ele não tenha imposto a restituir, ele está obrigado a declarar e prestar essa informação com a Receita para mostrar essa evolução patrimonial. Uma coisa também que ocorre corriqueiramente são aquelas pessoas que possuidoras ou detentoras de terras agrícolas, né? Se ele não teve uma receita comprovadamente da atividade rural, mas ele teve, digamos assim, mas ele tem um volume de terra significativo, tantos mil hectares, etc. Tem muitos empresários que têm aí, né? Ou até moradores da zona rural também. Eles estão obrigados a declarar? Sim, se ele não exerce a atividade de produtor rural, mas aquela propriedade integra o patrimônio do declarante. E se essa propriedade ultrapassar R$300 mil, por esse simples fato, independente de qualquer outra circunstância ou rendimento que ele tenha tido ou não, ele está obrigado a declarar, caso tenha possuído até 31 de dezembro de 2012, posse ou propriedade de um patrimônio superior a R$300 mil. Certo, mas ele já tinha esse imóvel aí há 10 anos. Como é que eu posso, apesar da dimensão desse imóvel, como é que eu posso... E ele não vinha fazendo essa declaração. Está no contexto das obrigatoriedades? Bom, exato. Ele descumpriu essa obrigação. Naquele primeiro ano na aquisição, né? Isso. Quando ele enviar uma declaração dando conta de que detinha um patrimônio de R$300 mil ou superior e entregou essa declaração com atraso, ele estava obrigado e por isso está sujeito à multa. Se ele não tinha outros fatos, ele vai pagar a multa mínima de R$ 165,74. É comum também, Leite, o declarante que deixa de informar a aquisição de um bem no ano seguinte à aquisição. Nesses casos, a Receita orienta que o contribuinte possa retificar as declarações de até os últimos 5 anos. E ele coloca porque ao declarar um bem, ele tem 3 campos a preencher. A descrição do bem, em que ele vai dizer do que é que se trata, a área, o endereço, a localidade desse bem imóvel, e 2 campos em que são a situação em 31 de dezembro de 2011 e a situação em 31 de dezembro de 2012, que é quando encerrou o ano calendário. Então, ele pode preencher, eventualmente, nesses 5 últimos anos calendários que ele vai retificar a declaração, valores iguais. Certo. Porque chama a atenção da Receita quando o contribuinte vai declarar um bem, uma evolução patrimonial grande em relação à declaração anterior que ele não tinha declarado e não teve rendimentos compatíveis para justificar a aquisição daquele bem, né? Então, isso é considerado um patrimônio a descoberto.
que, dependendo da fiscalização, o contribuinte vai ser tributado por essa variação patrimonial cuja origem não restou comprovada. Então, nesse mesmo contexto, eu lhe pergunto, hipoteticamente eu tenho um imóvel e por força das circunstâncias eu deixei de declarar, esqueci. Adquiri em 2010, por exemplo, e não incluí na declaração de 10, nem de 11, e de 12 agora eu lembrei, peguei minha documentação e constatei que eu não incluí na minha declaração. Eu posso fazê-lo agora ou eu tenho que retroagir e retificar as minhas declarações? A recomendação é sempre retificar a declaração corrigindo esses erros. Inclusive, ele deve declarar esse valor no ano de 2013 com referência ao ano da aquisição. Porque um erro muito comum dos declarantes é atualizar o valor do imóvel. Não há previsão legal desde 1996 para a atualização de um imóvel. A única exceção é quando esse imóvel sofre uma benfeitoria, uma reforma, uma construção, e se o contribuinte tem os documentos, as notas fiscais dessa reforma, dessa construção, os recibos dos prestadores de serviço em boa guarda, ele pode, nessa única exceção, atualizar o valor do imóvel. Porque, caso contrário, uma hora esse imóvel poderá ser vendido. E se ele foi vendido com o valor histórico de aquisição atualizado, o que é que ele vai estar fazendo? Ele vai estar reduzindo esse ganho de capital, com isso reduzindo o valor do imposto devido, né? E com isso ele terá sonegado parte do ganho de capital que ele deveria ter tributado. Isso é um fato, de certa forma, corriqueiro, né? Você tem um terreno, constrói e continua declarando apenas o terreno, e quando você vai vender, tem algumas pessoas que de fato fazem dessa forma. O bem foi adquirido por 20 mil reais, no ano seguinte ele fez a reforma sem nenhuma justificativa, ele passa para 30, passa para 40. Isso quando chega nas nossas mãos, lá na nossa empresa de contabilidade, eu repudio isso totalmente, mando retificar imediatamente, não concordo. Exatamente por essa questão. Inclusive lá na relação dos bens, tem lá benfeitorias. Né? Então, exato. você poderia explorar aquela área ali e na hora da venda, some os dois. A falta da formalização impede o contribuinte de exercer muitos direitos. Por exemplo, vamos pegar esse caso. Se ele tem um terreno e continua declarando como terreno, embora já haja uma construção. Um dos direitos que o contribuinte tem é vender imóveis residenciais e, num período de 180 dias, aplicar o produto dessa venda na aquisição de novos imóveis residenciais. Se ele não tiver usado dessa isenção nos últimos 5 anos, ele pode pegar o produto dessa venda, embora tenha tido ganho de capital, vai ser isento. Agora, se ele continua como um terreno, o terreno não é considerado um imóvel residencial. Então ele já perde o direito a exercer essa isenção que beneficia os imóveis residenciais. E eleva o patrimônio, né? Isso. Doutor, eu não sei se estou de forma correta, mas eu faço algumas observações quando eu informo para os nossos colegas e clientes que a declaração de imposto de renda, muitas vezes as pessoas questionam, mas eu adquiri um bem e a Receita Federal me busca, quer saber, não, se eu tenho ou não esse bem, geralmente eu dou essa informação. Olha, na verdade, a Receita Federal, ela quer saber se você tem o bem de fato. Sim. Mas o foco principal da Receita é saber onde você conseguiu ganhar o dinheiro para comprar aquele bem. Essa é a questão polêmica, porque é dali que se inseriu o tributo, se cobra o imposto. Exato. Às vezes o bem foi adquirido por uma herança, por uma doação, né? Tudo isso tem que estar registrado de modo que, como mencionei já anteriormente, que não reste uma evolução patrimonial a descoberto, que a Receita poderá tributar. Existe uma presunção legal em que qualquer variação patrimonial a descoberto, sem rendimentos ou doações ou qualquer origem comprovada, aquilo ali é rendimento tributável no ano. Estamos conversando aqui com o Dr. Vitor Cassimiro, ele que é auditor fiscal da Receita Federal, é jornalista, assessor de comunicação da Receita Federal do Brasil e sempre se dispõe a prestar essas informações importantes para a sociedade, importantes para você, telespectador, sobre esse tema tão polêmico, tão divulgado e que há tanto tempo já existe e nós ainda não aceitamos, né? Eu costumo dizer, doutor, inclusive aos meus clientes o seguinte, eu disse, meu amigo, existe um
reduzir o eventual pagamento desse tributo. Então Muito é uma bem. questão de conhecer todos esses direitos. Conhecer esse direito, consulte um contador se você tiver dúvida. Doutor, eu vou lhe servir a água mineral cristalina dos Alpes aqui. É um prazer o senhor estar aqui comigo e eu não posso deixar de servi-lo com a Obrigado. água mineral aqui do nosso programa Café com Leite. Enquanto eu saboreio a água mineral cristalina dos Alpes, eu quero falar um pouquinho também da Craju Diesel. 23 anos de sucesso na região do Cariri. A empresa Craju Diesel Retífica de Motores, há 23 anos, oferece soluções tecnológicas de injeção eletrônica a diesel para toda a região do Cariri e estados vizinhos. Com equipamentos de alta tecnologia para reparação e testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas, em sistemas queima-ray e unidades injetoras eletrônicas. A Retífica Craju Diesel faz reparação e teste em todas as marcas de bombas injetoras, com garantias de 3 meses, assegurando assim alta qualidade nos sistemas e unidades eletrônicas injetoras. Retífica Craju Diesel fica na Rua Maria Aurora, número 30, bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte. E atende também pelo telefone 3571-2694. Retífica Craju Diesel. Um abraço a Antônio Peixoto, Thales Peixoto e Daniele Peixoto, que estão lá na Craju Diesel trabalhando e apoiando os eventos e a realização do programa Café com Leite. Vou servir agora ao nosso convidado um cafezinho aqui, ao doutor Vitor. Um cafezinho quentinho aqui, doutor. Quem eu quero servi-lo. Obrigado. Viu? Obrigado. Para que nós possamos ir a um rápido intervalo de apoio cultural, mandando um abraço para Neto da cerealista, tia Sheila, um abraço para você, Neto, sempre ligado no programa Café com Leite. Keeper César Cielo. Óculos de sol. Armações. Feminino. Masculino. Keeper César Cielo, seu novo estilo. Compra premiada Consorte. Com a Consorte você realiza o seu sonho de andar de carro 0 km. É muito mais simples. Faça um consórcio e ao ser contemplado, receba o seu bem quitado. Consorte compra premiada. Há 7 anos realizando sonhos. Juazeiro do Norte. Consorte também em Crato, Jardim Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira. Compra premiada Consorte. Sonhando alto e realizando o impossível. Retífica Craju Diesel fornece com exclusividade soluções tecnológicas de injeção eletrônica diesel para todos os veículos, com equipamentos para reparação e testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas, em sistemas Common Rail e unidades injetoras eletrônicas, fazendo a reparação e teste em todas as marcas de injetores: Bosch, Denso, Down, Stanandine, Zexel, Siemens, Delphi. Craju Diesel, confiança, a nossa maior garantia. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede. Engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Dr. Vitor Cassimiro, falando sobre imposto de renda pessoa física, tirando a sua dúvida, passando informação, dizendo dos seus direitos e também das suas obrigações. Mas antes vamos falar um pouquinho desse líquido maravilhoso, que é a água cristalina dos Alpes. Eu já saboreei a água cristalina dos Alpes. E você? Água mineral cristalina dos Alpes, totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene. A água mineral cristalina dos Alpes traz mais saúde com sabor de pureza. Experimente.
Televendas 3482-1810. Água cristalina dos Alpes. Eu saboreio. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede com muita saúde. Totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza. É isso aí, estamos conversando aqui com o doutor Vitor Casimiro. Doutor, vamos continuar esse bate-papo porque as ligações e os nossos internautas não deixam de interagir com a gente, né? E as informações são importantes. Vamos voltar aqui um pouquinho sobre essa questão das isenções. O senhor falou ainda há pouco sobre essa questão daquele cidadão que adquire um bem e um terreno e de repente ele deixou de incorporar as benfeitorias e deixou de averbar, ou seja, deixou de ser um imóvel residencial, Isso. Permanecendo apenas como terreno, e dali ele não vai ter aquele benefício da isenção. E quais são os termos, quais são os benefícios de algumas isenções aí existentes na legislação? Dá para completar esse raciocínio dizendo o seguinte: o terreno, se ele for um único imóvel do patrimônio daquele declarante, ele tem a possibilidade de vender esse terreno, ou a edificação que contiver esse terreno, em até R$440 mil, e o eventual ganho de capital nessa operação será isento. Será isento. Então ele vai lá, declara na ficha rendimentos isentos. Né? Mas aí, só um parênteses, é o único bem. O único Quando eu bem, inclusive se for um terreno, também se aplica. É porque geralmente é o seguinte: eu tenho uma linha telefônica que hoje não tem mais valor, mas algumas declarações já vinham, e a gente coloca lá, uma linha telefônica é um bem. Um veículo. Nesse caso é do único imóvel. É do único no imóvel. caso, imóvel, né? Isso. Tá certo. O que poderia ser uma exceção e que impediria dele usar esse benefício é caso ele tenha a propriedade de um bem, mas tenha usufruto de outro. Então ele tem a propriedade ou a posse de dois imóveis, e aí nesse caso ele não pode usar dessa isenção, né? Por ter o usufruto de um e a propriedade de outro. Então, nesse caso do terreno, se fosse um único bem, né? Nem que, se ele estiver em condomínio, também não pode. Aí o valor é de 440 mil para cada um dos condôminos, né? Tá certo. Mas Não é se isso? for o único bem, mesmo Se for o que único seja um bem, condômino, né? mesmo que adquirido em condomínio. Certo. Então, e quais são as outras isenções que nós podemos destacar aqui? Bom, As além, mais comuns. além dessa do único imóvel, tem uma isenção muito usada que é a do bem de pequeno valor. Então aqueles bens até R$35 mil vendidos em um mês, então vamos imaginar, ele tenha 2 pequenos terrenos que somados deem R$35 mil. Se eles forem vendidos num único mês, o contribuinte, por mês, né, ele pode exercer também dessa isenção, eventual ganho de capital que ele tenha na alienação desses 2 terrenos, que juntos somem R$35 mil em um mês, ele coloca lá o ganho de capital como um rendimento isento também. Mas se esses valores, se esses bens chegarem a R$36 mil? Isso, aí ele não vai poder. O Passa a ser limite tributável. fatal é de R$35 mil. É isso que a lei define como um bem de pequeno valor. Outra isenção bastante comum é aquela que nós falávamos sobre os imóveis residenciais. E essa, como é muito utilizada, é preciso muita atenção. Primeiro, essa isenção ela é restrita a imóveis residenciais, o que exclui terrenos, exclui salas comerciais, exclui outros imóveis que não se enquadram nessa definição de residencial. É preciso que ele venda o imóvel que ele possui antes de adquirir o outro. Se ele inverte a operação, adquirindo um novo imóvel e vendendo o anterior para quitar esse segundo imóvel, ele não tem direito a essa isenção. Mas E ele ele precisa tem que ter um único exercer- imóvel ou não? Não, podem ser vários imóveis, Vários desde imóveis. que todos residenciais. Certo. Não, ele pode ter todo tipo de imóvel. Agora, o benefício, se ele não tiver nos últimos 5 anos, Exato. o benefício é só sobre o residencial, sob o residencial, Isso, e que esse limite não exceda 440 mil. isso. Não, aí já é Não, isenção... qualquer valor, né? Qualquer Isso, valor. qualquer valor. São vários pontos que ele tem que ter atenção. O primeiro é isso, que ele é restrito a imóveis residenciais. O segundo é que ele tem que vender primeiro o imóvel para adquirir um novo. A terceira condição que ele tem que estar atento é que essa nova aquisição tem que se dar em 180 dias do contrato de compra e venda. Se ele ultrapassar esse período,
ele perde o direito à Passa a isenção. ser tributado desde a operação. Isso. Outra atenção que ele tem que ter, caso ele venda o imóvel anterior a prazo e tenha recebido esses valores por mais de 180 dias, ele só vai poder aplicar e ter direito a essa isenção dos valores recebidos em 180 dias. A isenção se esgota nesse prazo. E ele não pode ter outro benefício desse Isso. dentro de mais, nos próximos 5 anos, né? Para todos esses casos que nós estamos mencionando, de alienação de bens móveis, é essencial que o contribuinte baixe o programa Ganho de Capital do ano corrente, preencha a declaração. Lá ele vai especificar que tipo de bem é, se é uma alienação, se é uma desapropriação, a natureza da operação de alienar, a data da aquisição, o valor por qual ele foi alienado esse bem, quando que ele adquiriu. Ele vai responder de 6 a 10 perguntas e, ao final, o programa vai responder quais são as reduções do ganho de capital, porque a legislação prevê, a depender da data em que o imóvel foi adquirido e a depender da duração em que esse imóvel permaneceu na sua propriedade, uma série de reduções do ganho de capital. E sem que ele preencha o programa, vai ser muito difícil para ele chegar nesses valores. E ao completar todo esse preenchimento, é muito simples a operação, ele já vai ter a possibilidade de imprimir o DARF, recolher o imposto devido sobre esse ganho de capital sob o Código daquele valor, ele é tributado de forma definitiva. Todos esses valores, o programa já vai exportar para a sua declaração, você vai ter toda a tranquilidade de preenchê-la sem erros e sem incorreções. Doutor, eu tenho um exemplo aqui que eu queria que o senhor me ajudasse aqui. Eu tenho um imóvel, eu vendi esse imóvel por R$250 mil. Eu comprei dentro do prazo de 180 dias um imóvel por R$300 mil. Certo. Bom, se eu tivesse complemento financeiro, eu me beneficiaria da isenção. Sim, eu estaria dentro dos benefícios. O importante é que a aplicação do produto da venda seja integral. Pronto. Caso ele aplique parcial, vamos supor que ele adquira um imóvel menor, vender um por 250 e adquirir um por 200. Então a isenção também vai ser parcial. A isenção... Certo, pois aí eu queria chegar Aí ele vai recolher o ganho de capital e pagar no mês seguinte a alienação do bem sobre essa diferença, que no exemplo é de R$50 mil. Pronto, mas eu quero estender mais ainda esse exemplo. Eu tinha um imóvel, vendi por 250 mil. Acontece que eu comprei outro por 300, onde eu dei 200 mil e financiei pela Caixa Econômica, pelo sistema financeiro, 100 mil reais. E esses 50 mil que eu fiquei na posse, eu reformei. Foi uma necessidade de uma reforma para poder atingir. Agora eu lhe deixei em calças curtas, né? Em princípio, novo bem, sim, na sua reforma, não seriam cobertos por essa isenção. Né? Então seria tributado? Seria tributado. Mas eu investi no próprio imóvel. Sim, mas é que a isenção é para aquisição de um novo bem. Inclusive, a legislação faz uma ressalva que não se aplica essa isenção para construção. Então, vamos supor que eu vendi um bem de valor inferior, apliquei integralmente na aquisição do outro. Aí a isenção está perfeitamente cabível. Mas se eu apliquei parcialmente e a outra parte eu usei para reformar ou para construir, aí nesse caso a isenção não tem cobre. direito ao benefício. Né? Não tem direito ao benefício. Na questão dos ganhos de renda variável, tem alguma isenção? Sim, tem uma isenção que é muito frequente, muito usada, que é a alienação dentro de um único mês de ações à vista, no mercado à vista de ações, em até R$20 mil. É importante que o contribuinte saiba que ele vai ter que ter um controle rígido dessas operações de compra e venda de ações, ele próprio, registrando mês a mês. Então, até para servir naquele instrumento de defesa da malha, se for necessário, né? Exatamente. Inclusive porque se essas aquisições forem com prejuízo, ele tem o direito de compensar esse prejuízo em meses posteriores. Mas para isso ele tem que ter o registro da compra e venda. Ele tem que ter a anotação. O ganho ganho de capital na renda variável ainda não tem um programa auxiliar da Receita.
Há alguns anos a Receita já promete isso aos contribuintes. Enquanto eles não tenham isso à disposição, eles precisam controlar. E é um controle que se dá desde a aquisição das ações. Então ele adquire um lote de ações, no ano seguinte ele presta contas à Receita, porque aquilo passa a integrar o seu patrimônio. Se num período seguinte ele adquire mais um lote das mesmas ações, ele já vai ter que calcular o custo de aquisição. Essa é uma exceção à regra. Em geral, os bens não são atualizados, jamais são atualizados no decorrer do tempo. Vale o custo histórico de aquisição. Mas no caso das ações, se elas são adquiridas por valores diferentes, o contribuinte vai fazer uma média e chegar ao custo médio ponderado. Isso o programa da Receita orienta a chegar a esse cálculo. E aí, quando ele proceder à venda, ele vai apurar um ganho de capital sobre esse custo médio. Ele vai vender, no caso dele vender ações por mês em operações superiores a R$20.000. Muito bem, estou conversando aqui com o doutor Vitor Cassimiro, ele que é auditor fiscal da Receita Federal e sempre disponível para nos ajudar e trazer informações atualizadas sobre imposto de renda pessoa física. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Dogivan, aqui no bairro Salesiana Carvalho e sua esposa lá da PVC, a Daniele Guedes lá no Crato, Juliano do Plano Paz, Juliano Santé e Devaldo lá de Fortaleza, assistindo o programa Café com Leite, e também a Núbia e a Ricardo, representando aí a Consorte, compra premiada, né? Quero mandar um abraço para Alexandre, lá em Caririaçu, que toda terça-feira está ligado no programa Café com Leite. Obrigado, Alexandre, pela sua audiência. Chico Barreto, lá na Bela Vista, em Barbalha, Marcos Glauber, lá em Fortaleza, e sua família também assistindo o programa, e Wesley, da Autoescola Guadalupe, ligado no programa Café com Leite. Agora eu vou servir uma água mineral cristalina dos Alpes ao doutor Vitor novamente aqui, enquanto ela está geladinha. Saborear aqui, doutor, com licença. Eu tenho que lhe servir a água mineral e saborear também, porque é a riqueza do nosso Cariri, a água cristalina dos Alpes. E agora vamos falar um pouquinho da Casa dos Óculos. Quando falamos em óculos de grau, óculos solar e esportivo, com preços especiais e forma de aquisição facilitada, você lembra-se imediatamente da Casa dos Óculos. As melhores marcas combinado com os melhores preços e os melhores planos de vendas no cartão e no crediário próprio você encontra na Casa dos Óculos. Esta que oferece o que há de melhor para a sua visão. Casa dos Óculos espera por você em Juazeiro do Norte, Crato e Assaré. Agora eu vou servir um cafezinho para o meu convidado, doutor Vitor Cassimiro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Esse cafezinho aqui é uma obrigação. Agora o diretor ainda não deu nome a esse café, viu? O diretor ainda não deu nome a esse café. E eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouco nós voltamos. Se foi sua paixão, você tirou, suou, feriu meu coração, você já sabe. Um dia você que riu de mim pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Não tá se achando bacana, gostosa, mulher não pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão. Retífica Cragio Diesel fornece com exclusividade soluções tecnológicas de injeção eletrônica diesel para todos os veículos, com equipamentos para reparação e testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas, em sistemas Common Rail e unidades injetoras eletrônicas, fazendo a reparação e teste em todas as marcas de injetores: Bosch, Denso, Down, Stanandine, Zexel, Siemens, Delphi. Cragio Diesel, confiança, a nossa maior garantia. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede com muita saúde. Totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza.
Compra premiada Consorte. Com a Consorte você realiza o seu sonho de andar de carro 0 km ou moto 0 km. É muito mais simples. Seu bem quitado. Consorte compra premiada. Há 7 anos realizando sonhos. Juazeiro do Norte. Consorte também em Crato, Jardim Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira. Compra premiada Consorte. Sonhando alto e realizando o impossível. TV Verde Vale Canal 13. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o Dr. Vitor Cassimiro sobre imposto de renda pessoa física, trazendo informações atualizadas e importantes para você que tem obrigação de declarar até o dia 30 de abril. Na dúvida, consulte seu contador, né? Não deixe de consultar seu contador. E os problemas maiores é porque você tenta fazer sua declaração sem ter conhecimento da lei. Então consulta teu contador, vai lá, bate um papo com ele, expõe, leva a tua pastinha com todos os documentos que no último programa o Dr. Vitor disse, olha, organiza essa documentação, bota por ordem sequencial tuas despesas e com certeza vai facilitar a tua vida e a vida daquele que vai fazer, elaborar a tua declaração. Dr. Vitor, vamos conversar sobre despesa. Despesa é um fato assim que as pessoas muitas vezes perguntam. Olha, eu paguei cursinho de inglês, de balé da minha filha. Eu tenho direito a esses descontos? A esses cursos extra, livros, compra de livros? Não tem, não tem. Isso por força da lei, né? A definição legal para despesa, não há dúvida que um cursinho é uma despesa com instrução, mas como a lei não define, não é essa definição que a lei dá, a Receita não pode agir de forma diversa. Então a Receita somente vai considerar pagamentos dedutíveis, aqueles que forem comprovados, pagos pelo titular para seu uso próprio ou de seus dependentes, com escolas de ensino fundamental, médio, educação infantil, ensino técnico ou de nível superior, inclusive pós-graduação. Então, essa é a definição legal. Qualquer outra despesa do tipo cursinho preparatório, cursinho para concurso, autoescola, curso de idiomas, ainda que seja uma despesa com instrução, não será um pagamento dedutivo, porque a lei não assim define. Não entende, né? Então, veja só, mas essas despesas, mesmo assim, eu sou obrigado a informar, independente de... Sim. As despesas que são incorridas com pessoas jurídicas, hospitais, clínicas, escolas, elas são de declaração obrigatória porque constituem uma dedução do contribuinte. Aquelas que não são dedutíveis, o contribuinte não está obrigado a declarar. Por outro lado, muita atenção, contribuinte. Se você tem pagamentos feitos com pessoas físicas, mesmo que essas não sejam dedutíveis, elas são de declaração obrigatória. Então, se você fez um pagamento a um arquiteto, a um engenheiro para a sua obra, se você pagou honorários advocatícios, contratou, enfim, um engenheiro, um arquiteto, um advogado, todos esses pagamentos a pessoas físicas são de declaração obrigatória. Se a Receita toma conhecimento desses pagamentos e eles não estão declarados, o contribuinte está sujeito a uma multa de 20% sobre esse pagamento. É uma multa isolada de 20% sobre o pagamento não declarado. Mesmo sem ter o benefício, mesmo sem tirar qualquer benefício. Obrigação. É uma obrigação do declarante reportar à Receita Federal os pagamentos feitos a pessoas físicas, de modo que a Receita possa cobrar o imposto de todos aqueles que têm rendimentos. Muito bem. É uma questão de justiça. Me diga uma coisa, e a minha despesa com cartão de crédito? Tem algum lugar ainda que eu possa ali alocar? Tenho que informar? Não, a Receita recebe essa informação já de forma habitual dos operadores de cartão de crédito através da DECRED, a declaração própria, que estão obrigados, todos os operadores, administradores de cartão, a informar. Qualquer despesa superior a R$5.000 por semestre, o que dá menos de R$1.000 por mês, a Receita já tem acesso automático. Já tem acesso à própria administradora que faz essa informação, sim, né? Aí vamos ali casar as informações para ver se a Receita é suficiente para suprir aquelas despesas. Mas dentro dessas próprias despesas, doutor, porque é um fato assim muito corriqueiro. Hoje nós temos o benefício do desconto, despesas médicas, um plano de saúde e com educação. E com o empregado doméstico. Ah, com o empregado doméstico. É uma dedução que hoje é de R$ 985,86 por um empregado doméstico limitado a um salário mínimo. Como é que é o cálculo? O contribuinte, ainda que ele tenha tido mais de um empregado doméstico, ou que ele
remunere esse empregado doméstico com valores superiores a um salário mínimo, ele vai deduzir os 12% da contribuição patronal, a contribuição previdenciária paga a esse empregado doméstico, calculado sobre um salário mínimo. O cálculo é um tanto difícil, eu recomendo o contribuinte usar o programa e ver as orientações que constam do programa, porque o salário mínimo do ano de 2011 era um valor, de 2012 é outro. Tem a questão das férias e o 13º. Se o contribuinte deu férias ao empregado doméstico, esse terço de férias, quando o salário mínimo era de um valor, era de outro, mas se o máximo que ele tem direito é de R$ 985,86. É o limite. Ele tem que ter os comprovantes desses pagamentos, as GPS, as guias da Previdência Social. Não precisa anexar. Não precisa anexar. Mas é isso que faz prova para a Receita de que efetivamente aquela despesa houve e ela é dedutível. Muito bem. Dentro ainda nesse contexto dessas despesas, doutor, aquela despesa com a pensão. Eu tenho uma pensão onde, através da sentença, eu vou pagar R$ 1.000 por mês. Certo. Só que, na verdade, eu pago 2. Por uma questão, tem os filhos e uma despesa bem superior, aquele valor sentenciado de R$ 1.000 é pouco. Então, eu pago R$ 2.000, eu tenho um recibo, eu deposito na conta da pensionista ou das crianças. Então, eu tenho lá R$ 2.000. Eu posso deduzir esses R$ 2.000? Não, ele vai ter que deduzir o valor limitado ao que foi definido na decisão judicial ou na escritura pública firmada em cartório entre as partes, entre os cônjuges agora separados. Né? Mas se eu tiver essa sentença, mas aí eu fui lá no cartório e fiz esse pré-acordo. Sim, aí ele precisa, se a sentença não corresponde à realidade, ele paga um valor superior ao que está definido na sentença, que ele reforme, vá ao judiciário obter a reforma, a revisão dessa sentença. Certo. Mas ainda existe mais essa questão, porque essa despesa de pensão, muitas vezes as pessoas recebem a pensão, geralmente, comumente, 90% são as esposas que recebem, as ex-esposas recebem a pensão, que é destinada aos filhos, a ela e muitas vezes, na maioria das vezes, aos filhos, né? Ela é obrigada a declarar se atingir aquele limite? Sim, ela é obrigada a declarar. E é um recolhimento diferenciado. Como é um rendimento pago por uma pessoa física, ou seja, o pagador dessa pensão não está obrigado a reter o imposto de renda na fonte, cabe à recebedora da pensão ou recebedor da pensão recolher o carnê-leão, código 0190, em até o mês seguinte, até o último dia útil, ele vai aplicar a tabela progressiva do mês do recebimento. Aí ele tem direito a algumas deduções, dependentes, a previdência oficial, se houver, às vezes há, às vezes não há, ele deduz, faz o cálculo e recolhe no mês seguinte. É muito comum que a declarante só deixe para informar a Receita prestar contas ao final do ano ou quando entrega a declaração. Mas ela está em débito com a Receita e poderá ser cobrada com multa e juros. Inclusive, há uma multa isolada de 50% sobre o carnê-leão não recolhido. Porque, inclusive, esse benefício, esse valor pago é deduzido lá do cônjuge varão, né? Esposo. Isso. É tido como um desconto integral, né? Isso. E essa pensão se soma aos demais rendimentos da declarante. É claro que no mês a mês ela vai ter o tratamento isolado, ela vai recolher o carnê-leão analisando apenas aquele recebimento de pessoa física, mas quando chegar ao final do ano ela vai somar os demais rendimentos, poderá gerar uma alíquota superior e ela tem um imposto a pagar até o dia 30 de abril do ano seguinte. Diga uma coisa, e sobre a questão de dependentes? Nós fomos para a esposa, fomos para a pensão, agora vamos para a dependente. Geralmente tem gente que coloca o neto, o avô. Está correto? Depende. Ele é um dependente possível, mas com condições. O pai ou o avô, eles podem ser seus dependentes desde que eles tenham tido rendimentos tributáveis de até R$ 19.645, que corresponde ao limite de isenção do ano de 2012. Que servirá, inclusive, de base de cálculo do declarante. Isso. Agora, ele vai ter que somar esses rendimentos. Supondo que o pai não seja superior a 65 anos, com idade superior a 65 anos, são rendimentos tributáveis. Se já é um pai que é aposentado e recebe rendimentos de aposentadoria até esse limite de R$ 19.645, ele vai informar como rendimentos isentos e não vai afetar o cálculo do imposto. Mas esse benefício aí, eu preciso ter algum documento judicial da guarda do neto? Ah, sim, bem observado. O neto,
ou o bisneto, ou o irmão, são possíveis dependentes à condição de que o declarante tenha a sua guarda judicial. Se esse neto ou irmão, sobrinho é o dependente de fato, o declarante tem despesas com esse dependente, mas não tem a guarda judicial, a Receita reconhece esses pagamentos, mas eles não são dedutíveis. Ele não vai abater do seu imposto de renda esses pagamentos efetuados. Tem que obrigatoriamente ter a guarda. Tem que ter a guarda.